Turminha, hoje nós vamos falar e esclarecer dúvidas sobre dois assuntos que chegaram. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ácido úrico e gotas. Nesse bloco a gente vai reservar para falar sobre a gordura visceral. Sempre quando a gente fala aqui nesses processos de perda de peso, emagrecimento, gordura do corpo, a gente percebeu uma tendência em relação à curiosidade e à dúvida mesmo de muitas telespectadoras referente à gordura visceral. Que gordura é essa? Quando a gente fala em perda de peso, geralmente, quase unânime, as pessoas associarem a perda de barriga, diminuir circunferência abdominal. E o que é, afinal de contas, então, essa gordura da barriga? Por que ela se acumula? Como que a gente consegue tirar ela dessa região? A Pérola está aqui mais uma vez participando conosco, nutricionista. Seja bem-vinda. Boa tarde, Pérola. Boa tarde, Tati. É um prazer estar aqui com você, esclarecendo, então, o que é essa gordura visceral, E é famosa Tati? essa gordura, né? É famosa. A gente sempre ouvi falar gordura visceral, os médicos alertam. E é um nome esquisito, né? Tem gente que fala, é que nem a síndrome metabólica. Eu tinha paciente que chegava no consultório desesperado falando, eu tô com síndrome metabólica, o que é isso, né? E são coisas que fazem parte do dia a dia do profissional de saúde e, às vezes, ele não explica bem para o paciente o que é isso. Então, por que se foca tanto na perda da barriga? Quando a gente fala, às vezes a gente pega um paciente que nem precisa perder muito peso, mas ele precisa reduzir a circunferência abdominal. Porque essa circunferência, ela representa pra gente a gordura visceral. O que é a gordura visceral? É a gordura que vai se acumulando em volta dos nossos órgãos e que vai fazendo com que eles não funcionem adequadamente, porque eles ficam apertadinhos ali na gordura. A gordura mais famosa, visceral, né? Mais famosa é a gordura do fígado, ou aquele nome lindo, esteatose hepática. Também famoso. Também famoso, que o povo chega desesperado também falando que eu tô com um negócio de nome estranho e eu não sei o que é. É a tal da esteatose hepática. A esteatose hepática, ela é a gordura visceral mais famosa. Então, por que essa gordura ela é perigosa? Porque primeiro ela representa pra gente a gordura que está fazendo mal para o nosso corpo, que está fazendo um mau funcionamento nos órgãos, e ela reflete também um excesso de gordura corporal como um todo, mais aquela gordurinha na artéria, aquela gordurinha que vai fazer o corpo, a gordura no nível cardiovascular perigosa. Geralmente ela vem associada de um colesterol alto, de um triglicérides alto, o colesterol ruim alto e normalmente o colesterol bom muito baixo e o triglicérides elevado. Então é a gordura de risco cardiovascular. Por isso que as pessoas se preocupam tanto com reduzir a barriga. E isso, Tati, é tão importante que, para você ter ideia, foi feito um estudo comparando os sumôs com a população japonesa magra, sedentária. Os sumôs, para quem não conhece, são aqueles lutadores japoneses que eles são extremamente obesos. Eles pesam pesados, 250 quilos, 300 quilos, Só que o que acontece? O sumô, ele é um atleta, então ele tem um nível de atividade física muito grande. Embaixo de toda aquela gordura, ele tem uma musculatura impressionante. E aí foram avaliar o risco cardiovascular dele comparado àqueles magrelinhos que ficavam na frente do computador o dia inteiro. E viram que mesmo aquele indivíduo com peso baixo, aquele japonesinho do computador, que ficava sentado o dia inteiro, magrinho, eles tinham uma circunferência abdominal grande, lógico que menor que a do sumô, mas através de avaliação de massa muscular via-se, como eu falei, o sumô é um atleta, ele tem uma massa muscular grande, então mesmo aquele magrinho, barrigudinho, ele tinha um risco cardiovascular maior do que o do sumô. Por quê? Porque o sumô tinha justamente essa musculatura protegendo as vísceras, protegendo os órgãos dele da gordura. E aquele magrinho não. Então, o risco cardiovascular do magro era menor do que do atleta obeso. Ô, Pérola, isso é importante porque às vezes a gente tem aquele preconceito, no sentido real da palavra, com a pessoa que está acima do peso, com a pessoa, de repente, mesmo com que o tem obeso aquela barriga, mesmo, o obeso, e assim, mas ele acaba praticando atividade física, às vezes é perfil um pouco, osso largo, aquelas pessoas maiores, e às vezes a gente vê a pessoa magrinha, magrinha é saudável, então não é bem por aí. Não é bem por aí. Aí existem exames específicos que avaliam isso. Para medir, essa gordura. Existem medidas que ajudam. A mais famosa é essa mesmo em torno da circunferência abdominal. Então a gente fala e que ela vai
cobrir, digamos assim, principalmente quais órgãos? Os que tem paciente que chega até com gordura no rim e tal, mas o órgão normalmente mais afetado até por metabolizar gordura é o fígado. Fígado. Então essa esteatose hepática. E aí acaba sendo a gordura visceral a de maior risco cardiovascular. Por isso, uma atenção tão grande em relação a diminuir gordura da barriga e diminuir a gordura visceral. Vai além da estética, né? Vai muito além da estética, Tati. Saúde. E aí a gente tem os complementos nutricionais que vêm, então, no intuito de auxiliar na redução dessa gordura. Sempre quando a gente fala em perder barriga, né, Pérola, um suplemento unânime, caiu no gosto popular e dos médicos, a gente fala sempre das gorduras boas, e entre essas gorduras boas que trazem benefícios para o nosso corpo, que ajuda a acelerar o nosso metabolismo, né, queimar calorias, o óleo de coco, eu acho que quando a gente fala para perder barriga, o óleo de coco no ranking é o primeiro, né? Exatamente, Tati. Justamente por ele fazer essa mobilização de gordura abdominal. Como que ele age? Como é que ele tira essa gordura? Olha, Tati, ele tem algumas substâncias, entre elas o ácido linoleico conjugado, que tem uma ação muito localizada. Ele tem ácido láurico e ele tem algumas substâncias termogênicas. Então, os estudos mostram que ele reduz de forma muito significativa a circunferência da barriga. Só que o mais curioso, Tati, é que um estudo recente foi avaliar se era gordura subcutânea, aquela que você falou que a gente pega na pinça, ou que você faz através de um exame específico chamado bioimpedância, ou impedância bioelétrica. Então, eles foram avaliar se era essa gordura externa, ou se era a gordura visceral que ele reduzia. Então, através da bioimpedância, eles conseguiram acessar que o óleo de coco extra virgem é capaz de mobilizar a gordura visceral e não só a gordura subcutânea. Ai, que bom, porque visceral é muito mais perigosa. Visceral é muito mais perigosa. Além disso, Tati, tem efeitos que a gente já sabe em relação a acelerar metabolismo, então ele aumenta o gasto calórico espontâneo, ele reduz o apetite. Então, veja, tudo vai contribuindo para que o indivíduo perca peso, para que o indivíduo reduza efetivamente a barriga e reduza a gordura perigosa, que é a gordura visceral. Ele reduz colesterol ruim, aumenta colesterol bom, reduz de forma muito eficiente os triglicérides. E o triglicérides, ele é a gordura mais intimamente ligada com a esteatose hepática. Quem tem gordura no fígado sempre tem o triglicérides elevado, porque a relação é muito próxima. Então, quando a gente fala em reduzir gordura visceral com óleo de coco extra virgem, a gente está falando em uma série de outros fatores: reduzir fome, acelerar o metabolismo, reduzir o perfil lipídico. E aí tem um estudo novo, Tati, que eu achei fantástico, que eu até trouxe um gráfico para mostrar. Eu vou mostrar o gráfico, legal. Esse estudo é o seguinte, ele faz duas relações. A primeira relação, ele vai avaliar o efeito do óleo de coco extra virgem com o aumento do gasto metabólico, com o famoso acelerar o metabolismo. Então, eles submeteram ratinhos à natação, deixaram os ratinhos lá nadando um tempo e viram que os ratinhos que usavam o óleo de coco extra virgem, depois da natação, então aqui é ratinho que não usava nada, aqui era o ratinho que usava um calmantezinho, para ver se eles ficavam menos cansados e tinham uma recuperação melhor. Sim. E aqui é com o óleo de coco extra virgem. Você fala assim, parece que ele está piorando. Na verdade, não, ele está melhorando. Por quê? Porque o tempo de pausa dele, de recuperação, foi muito menor do que o ratinho que não usou nada. Ou seja, ele teve uma aceleração de metabolismo que, em menos tempo do que o outro, ele estava pronto para reiniciar a atividade física. Isso mostra para a gente, então, uma aceleração de metabolismo e uma melhor recuperação na atividade física. Daqui a pouquinho eu explico por quê. E eles avaliaram também a produção de radicais livres, que é o que vai causar inflamação. Então, aqui o ratinho que não estava com nada, aqui o ratinho com óleo de coco. Então, durante a atividade física, que a gente sabe que produz radicais livres, eles produziram muito significativamente menos radicais livres e muito significativamente mais substância antioxidante. Os antioxidantes são os que vão promover, Tati, um efeito
anti-inflamatório, porque quando a gente faz atividade física, a gente desgasta os nossos músculos, a gente tem um desgaste físico grande e uma produção de radicais livres grandes, que é isso que vai causar inflamação. Com o óleo de coco extra virgem, o que aconteceu? O ratinho se recuperou melhor, produziu menos radical livre e produziu mais substância antioxidante. Isso significa mais saúde, menos lesão. E o que eu falei que eu falaria mais tarde, Tati, esse efeito de recuperação, o que ele é interessante para a gente? Porque foi comprovado, com base nesse estudo, foram feitos uma série de outros estudos comprovando que o indivíduo que faz o uso do óleo de coco extra virgem tem uma maior formação de massa muscular. Até por isso essa recuperação muscular mais rápido, por isso ele fica menos tempo cansado. Produzindo mais músculo e perdendo gordura, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aquele indivíduo, além de acelerar o metabolismo dele, o gasto metabólico basal, ou seja, o tanto de caloria que ele gasta no dia dele para fazer as funções normais dele, vai ser maior. Porque quanto mais músculo eu tenho, mais energia eu gasto espontaneamente. Atletas, quem pratica muita atividade física, quem está em casa assistindo que tem um filho ou algum parente que seja mais magro, mas que seja musculoso, já deve ter reparado que esfria e emagrece um pouquinho. Esfria, perde um pouquinho de peso. Por quê? Porque o corpo gasta mais energia para manter o corpo aquecido. Isso é o efeito que faz a baixa taxa de gordura e a alta taxa muscular. E isso é o que o óleo de coco extra virgem faz. Então, além do indivíduo fazer um emagrecimento, ele faz um ganho de massa muscular e com mais massa muscular, ele consegue se manter magro por mais tempo. Por quê? Porque ele tem um gasto calórico espontâneo, em repouso, independente de atividade física, muito maior do que ele tinha quando ele tinha menos massa muscular e mais gordura. Que é o que, inclusive, muitos médicos nutricionistas esportivos, né, eles sempre recomendam, né? Para você perder gordura, você tem que ganhar massa muscular e aí você vai ter aquele equilíbrio. Exatamente, senão você fica com o teu metabolismo lento. Então, se você perder músculo, o teu metabolismo fica cada vez mais lento. Tem que perder gordura. Tem que perder gordura. Por isso que aquele emagrecimento rápido, aquelas dietas que fazem exclusão de carboidrato, que se focam em proteína. E que você emagrece muito rápido, né? Você não perde dá músculo, certo, Tati, você porque não perde gordura. não, só perde músculo. E perdendo músculo, o que acontece? Efeito sanfona. Porque aí você vai comer a mesma coisa e vai engordar o dobro do que você emagreceu. E o óleo de coco extra virgem, ele faz o contrário. Ele faz uma perda de peso com perda de gordura visceral e ganho de massa muscular. Isso significa que eu não vou engordar de novo. Melhora do perfil lipídico, colesterol, triglicérides, evita aquela gordura no fígado e ajuda a remover a gordura que está lá. Além de outros efeitos, de tirar o apetite. Por quê? Porque ele melhora a ação da insulina. Através disso, ele previne um diabetes. E agora, Tati, estão sendo estudados, inclusive, efeitos no cérebro, com melhora de memória, com melhora da capacidade a rapidez de raciocínio, que é um negócio importante, com melhora de fatores relacionados ao Alzheimer. Então, são uma série de benefícios, começando nos benefícios estéticos e nos benefícios cardiovasculares. Para mim, é importante reforçar, para você oferecer para o seu corpo esses benefícios, tem que consumir todos os dias o óleo de coco extra virgem, tá bom? E aí a nossa sugestão, claro, é o coconut da Natural Flora, uma fonte confiável de óleo de coco extra virgem, prensado a frio. E aí você consegue aproveitar todas essas propriedades benéficas dessa gordura boa. Nosso corpo não produz, a gente precisa oferecer através da alimentação. E aí com as cápsulas é uma maneira fácil, rápida e prática de consumir e oferecer para o corpo, então, esses benefícios. Vale ressaltar, turminha, o óleo de coco extra virgem, o coconut da Natural Flora, então vai ajudar você a diminuir essa gordura externa que a gente consegue, né, através daquela biopedância. Quem faz academia, musculação, às vezes vai fazer aqueles exames, você consegue ver essa gordurinha, às vezes a gente pega uma pinça, aperta ali, essa gordura também é importante a gente perder, mas mais importante que perder essa gordura externa é a gente perder a gordura visceral, que é aquela que vai cobrindo os nossos órgãos, e essas causam riscos cardiovasculares. Por isso que é importante você cuidar. E aí, então, hoje a gente teve essa comprovação, mais uma pesquisa apontando os benefícios do óleo de coco extra virgem, mais um bom motivo para você ligar na Natural Flora agora, correndo e garantir. O coconut da Natural Flora é um complemento seguro. E aí você consumindo todos os dias faz essa proteção
e consegue reverter, de repente, você que está acima do peso, já está com aquela barriguinha, o maridão, pode e deve consumir. O ideal, Pérola, quantas cápsulas por dia? 2 por dia, uma antes do almoço e uma antes do jantar, por esse efeito de retardar o esvaziamento gástrico, de manter a saciedade por mais tempo, ou perto dos horários que tem a vontade de doce. Às vezes o indivíduo não tem muita fome na refeição, mas depois fica com vontade de doce, porque ele controla a vontade de doce justamente por essa ação da insulina. Perfeito. E aí você que está em casa, liga na Naturoflora, 11 30 13 0909, eles enviam para qualquer lugar do Brasil. 11 30 13 0909 ou acesse o site naturalflora.com.br e aproveita para conhecer a linha completa de complementos alimentares aliados para a nossa saúde e bem-estar. Obrigada, viu, Pérola, mais uma vez. Tati. Adorei ter acesso a essa pesquisa. Interessante Muito legal, os gráficos que você trouxe, E a que comparação. bom, Tati, fico feliz. Bom restinho de semana e até breve. Obrigada, até breve e bom feriado. Turminha, intervalo rapidinho, aproveita, liga na Natural Flora, 11 São Paulo, 30 13 0909. Eles têm as melhores condições, tenha certeza disso. Pode adquirir, você vai amar os resultados. Na sequência, eu volto com dica de arte, homenagem ao Dia dos Namorados. Até já.